Queridos irmãos e irmãs, que celebra essa liturgia de Corpus Christi, ou como no passado recente se chamava Corpus Domini, o corpo do Senhor. Na África antiga, não sei se ainda hoje isso acontece, se selava alguns pactos através da execução de animais. Por exemplo, eu tenho um compromisso com o vizinho. Imaginemos que eu tenho uma propriedade e eu passo para ele, ele me dá valor X e ele fica com a propriedade e a gente vai ao cartório, assina um papel, um documento que comprove que de fato aquela propriedade eu passei para o fulano. Na África antiga se fazia assim: matava um carneiro, pegava, sacrificava, tirava o sangue, e os dois que estavam em negócio enfiavam a mão no sangue, de modo que ali se configurava um pacto, uma aliança. O antigo Israel não é diferente. E nós observamos na primeira leitura de hoje esse pacto que Deus fez com Israel através de um rito. E qual foi o rito, padre? Moisés transmitiu ao povo as palavras do Senhor, os seus decretos, e o povo respondeu que de fato iria cumprir aquilo que foi proclamado. Num dia cedo, no outro dia, Moisés preparou um altar, Moisés erigiu 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel, e portanto a igreja tem 12 colunas. No meio um altar, o altar do sacrifício. No outro dia o povo se reuniu, Moisés já tinha mandado matar os animais, colocar num balde uma metade e a outra metade derramou sobre o altar. E aquela parte que ficou no balde era para ser aspergido no povo. Então, mais uma vez, Moisés apresenta ao povo de Israel, os mandamentos, os decretos, e o povo responde: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Naquele momento, depois dessa firmeza da comunidade, Moisés foi e aspergiu o povo com aquele sangue do carneiro que tinha sido executado. Moral da história: ali se configura um pacto, uma aliança de fidelidade. Queridos irmãos, eu fico a pensar na Eucaristia, e quando alguém fala assim: não, Jesus estava apenas contando uma parábola. Não, Jesus estava... Não é que é o corpo mesmo de Jesus, é de modo figurativo. Ele está apenas dizendo: coma esse pedaço de pão aí e saiba que eu estou fazendo um pacto com vocês. Oh, queridos, me diz uma coisa: se fosse uma parábola, Jesus teria mandado 2 discípulos à frente para preparar o lugar da celebração? Jesus, vocês escutaram, e eu acredito que o Evangelho fica bem claro, no primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, ou seja, eles estavam ali para celebrar a Páscoa. Jesus manda 2 discípulos à frente,
Vão lá, vocês vão encontrar um homem com uma cabaça d'água na cabeça. Vocês chegam lá e perguntam assim: onde é que a gente vai celebrar a Páscoa? Olha, ele vai mostrar direitinho, lá vai ter umas almofadas. Me diga uma coisa, quando Jesus contou parábolas, ele preparou o terreno assim, como ele manda preparar? Então logo não pode ser uma celebração improvisada. E aqui nós já aprendemos uma coisa: a celebração não é algo improvisado. Quando nós celebramos a Eucaristia, não pode ser um faz de conta. Quem vem para a Santa Missa também tem o dever, a obrigatoriedade de se preparar para bem celebrar a Eucaristia. Pena, queridos, que a celebração eucarística se tornou apenas um sentimentalismo puro, um momento assim de descontração. Vamos lá. Saibamos, e o Evangelho no começo já nos ensina que a celebração eucarística é uma preparação. Ou seja, a celebração não começa no rito. A celebração começa na preparação. Antes de celebrar, é preciso se preparar. E por quê, padre? Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 11, primeira carta, 11, versículos 28 e 29, porque quem comunga sem se preparar, comunga a sua própria condenação. Pena que todo mundo, a gente julga que tem o direito. Esses dias eu fui celebrar numa comunidade e eu percebi na comunidade assim tanta dispersão. Né? Estão ali apenas por acaso. Vai ter missa, então fulano me convidou, então eu vou. Na hora da consagração, ali um batendo um papo, um saindo, né, fazendo outra coisa, outro atendendo celular. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que esse povo foi catequizado? Será que eles estão entendendo o que está acontecendo aqui? Queridos, a celebração eucarística não pode ser um improviso. E quem vai à missa também não pode ir por acaso. Você deve se preparar para celebrar. E por que tem que se preparar, padre? A resposta já foi dada na primeira leitura, a resposta já foi dada nessa história que eu conto do povo africano. Porque ali você vai fazer um pacto de fidelidade. Ou seja, não é somente você com Deus, é você e a comunidade reunida, para se tornar nele um só povo, para tornar com ele, como aquela oração de Jesus no capítulo 17 de João, que ele seja um, Pai, como tu e eu somos um. Comungar, queridos, requer de nós uma grande observação. Porque você está dizendo, eu quero me unir a Ele para ser como Ele. Por isso, queridos, quando você vai comungar, observe como é que você está vivendo. Não é um direito, eu tenho o direito de comungar. Saiba que é um compromisso muito sério. E olha, é tão sério. Às vezes eu me pego a refletir esse versículo 25 do capítulo 14 do Evangelho segundo São Marcos, quando diz assim, em verdade vos digo, não bebereis mais o fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Às vezes alguém fala assim, é um simbolismo, é uma celebração assim só para fazer memória. Como é que a gente faz memória quando o próprio Jesus disse que não bebereis mais do vinho
até que tudo se cumpra na glória. Se fosse apenas um simbolismo, Jesus não diria isso. Se fosse uma mera celebração parabólica, uma celebração apenas de vamos fazer de conta que é de fato aquela celebração há 2000 anos atrás, tem sentido dizer isso? O versículo 25, não mais bebereis do vinho, porque na missa não se toma vinho, até que tudo se cumpra na glória do céu. Ou, quando Jesus pegou a Eucaristia, deu graças ao Pai, distribuiu a eles e disse: comam todos, isto é o meu corpo. Pelo menos eu aprendi na filosofia aristotélica, no princípio de não contradição, que aquilo que é não pode deixar de ser. Dou um exemplo, e eu acho que eu já fiz esse gesto para gerar em nós cada vez mais a convicção daquilo que nós fazemos. Esse ambão é feito de, vamos imaginar aqui, de madeira. É claro, acho que é de MDF. Mas o MDF é feito de madeira, né? E aí se junta com cola, um monte de coisa. Mas vamos imaginar que aqui seja madeira. Se eu pego esse ambão, quebro e faço uma cadeira, aquilo que é essencial no ambão deixou de ser? Sim ou não? Aquilo que é essencial, eu não estou falando do formato, estou falando do essencial. Aquilo que compõe a estrutura do ambão é madeira. Ainda que o padre corte, ainda que o padre serre, ainda que o padre pregue, a madeira não vai deixar de ser madeira. Ou seja, aquilo que não pode deixar de ser. E aí, a filosofia aristotélica deixa isso bem claro. É o princípio de não contradição. Não pode deixar de ser aquilo que é. Então, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, ele não está dizendo que é uma representação. Porque como Jesus é a verdade, ele não pode fingir, ele não pode mentir, ele não pode dizer aos seus palavras apenas para agradar, até porque Jesus não brinca com aquilo que é sério. E nós dizíamos naquela quinta-feira, não sei se vocês recordam, da instituição da Eucaristia, lembrem-se do que o padre pregou naquela quinta-feira, aquilo que Nosso Senhor fez em rito, neste dia, amanhã, realizar-se-á nele mesmo. Ou seja, a Eucaristia só tem consistência de ser, porque o próprio Jesus, no outro dia, realizou em ato aquilo que em rito ele celebrava. Tomai todos, e isso é meu corpo, porque no outro dia ele estava morrendo na cruz. E ele não podia celebrar de modo ritualístico aquilo que se dava em ato. Ô padre, o senhor está me confundindo a cabeça. Queridos, é só para dizer uma coisa. A Eucaristia não é uma representação. Ninguém vai brincar quando o próprio Jesus manda alguém preparar o momento da celebração. Ninguém pode, levar tão a sério algo como Jesus levou quando celebrava a Eucaristia naquela noite em que ia ser entregue. Eu desejei ardentemente comer convosco a Páscoa. Ou seja, Jesus antecipa aquilo que os judeus vão fazer. Ou seja, eles vão fazer esse rito aqui, de jogar sangue em cima do altar, aspergir o povo com sangue. Eles vão fazer esse rito, renovando a Páscoa dos judeus, selando com sangue, ou seja, se comprometendo com o projeto divino
dizendo que vão cumprir os seus decretos, os seus mandamentos, e que vão ser um povo, que vai ser um povo fiel. Todo ano Israel faz isso. Por isso que Jesus dizia, eu desejei ardentemente. Por que ele desejou? Porque ele sabe que não vai poder celebrar. Ele antecipa a Páscoa com os cristãos, dizendo, tomam todos e bebam, isso é o meu sangue. Isso não é uma representação, assim como Israel vai derramar o sangue no altar, vai comer a carne do cordeiro. Queridos irmãos, nosso Senhor vai antecipar, mostrando que é Ele mesmo, esse cordeiro que será comido. O seu sangue será a verdadeira bebida. Então não pode, queridos cristãos, ser apenas uma celebração faz de conta. E olha o que disse a segunda leitura de hoje, a carta aos Hebreus, muito linda, quando diz, se aquele sangue daqueles carneiros que Israel fazia e servia para purificar os seus pecados, para tirar as manchas do pecado, quanto mais aquele que deu o seu próprio sangue. Ele que é o sumo sacerdote, que entrou no santo do santo, para oferecer o sacrifício dele mesmo, derramando o seu próprio sangue. Querida comunidade de fé, então quando eu e você participamos da Santa Missa, deve ser gerado em nós um compromisso muito sério. Por isso que não se deve comungar de qualquer jeito. Quando o padre diz, você que está em pecado, cuidado. Você que vive uma vida irregular e acha que tem o direito de comungar, cuidado. Porque não se trata de um sentimentalismo, eu e meu Jesusinho. Se trata de um compromisso, espiritualizado e uma responsabilidade na vivência. Quando eu como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, quando eu como cuscuz, eu vou me tornando um cuscuz, uma espiga de milho. Não, mas quando eu como algo, aquele algo vai nutrindo a minha vida. E eu vou me tornando, não aquilo que eu como, mas eu vou me fortalecendo. Por exemplo, quem come muita gordura vai ficando gordo. Quem come muita alface vai se emagrecendo. Ou seja, o alimento gera em nós uma transformação. O que eu quero dizer com isso é que a Eucaristia, quando a gente comunga, a gente vai se tornando aquilo que a gente vai recebendo. Então, se não se torna aquilo que se comunga, alguma coisa está errada. E é isso que nós queremos chamar a atenção da nossa comunidade. Comungar a Eucaristia é comungar a vida de nosso Senhor. Por isso que ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Por isso que não pode ser apenas um ritualismo vazio, barato, uma celebração de sentimento. É uma responsabilidade muito grande, querida comunidade. Por isso que essa missa de hoje, nesta quinta-feira, eu trago esse modo de pensar, para que a gente pense bastante sobre a celebração que eu participo. E retomo, olhando o início do Evangelho. Antes de comungar, é preciso preparar o terreno. Aqui eu faço um pedido do fundo do coração, porque eu também devo entrar no mesmo pacote. Comungar não é um direito nosso, mas uma vez que eu julgo fazê-lo, eu tenho o dever
a responsabilidade de deixar parecer aquele que eu recebi. E aqui eu retomo esse mesmo pensamento do Antigo Testamento e da história do povo da África. É um pacto que você mistura o seu sangue com o sangue dele. De modo que é o mesmo sangue, é o mesmo corpo. Se no casamento o homem se torna um corpo com a mulher, na Eucaristia você se torna um corpo com Jesus. De modo que não separa o homem o que Deus uniu. De modo que não separe o homem de Cristo aquilo que foi selado na Eucaristia. Que essa celebração, queridos, nos faça gerar responsabilidade e compromisso sério. E aqui eu digo para os tempos de hoje, não brinquemos com aquilo que é sério. Não brinquemos de celebrar missa. Não brinquemos de comungar. Se você percebe que a sua vida não se configura a essa realidade, não entre na fila da comunhão. Porque comunga-se a sua própria condenação. Deve haver da nossa parte esse desejo, ainda que a gente caia por causa das nossas misérias, mas deve haver dentro de nós esse desejo latente. Eu me uno a Cristo para tornar-me com Ele um só corpo. Por isso que quem participa da comunhão tem que ter sentimento nobre com as pessoas. Quem participa da comunhão deve dizer como aquela criancinha, né? O que é que eu devo fazer para ser feliz? E responde Padre Zezinho: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia. E aqui me bate uma tristeza se alguém que participa da missa e ao sair da missa vê alguém caído, vê alguém passando por uma situação difícil, não se comove. Esse não entendeu a celebração. Esse não entendeu porque Jesus não passaria adiante. Jesus não brincaria com aquilo, né? Queridos irmãos, eis o nosso compromisso no mundo. Ah, padre, mas é só eu e meu Jesus, tá bom demais. Não, isso não é cristianismo. Isso é um egoísmo. O cristianismo é a religião do nós, do nós. Ah, eu vivo a minha fé lá na minha casa, eu e meu Jesusinho. Isso não é cristianismo. Cristianismo é a religião do nós, do eu e o outro, que se une numa fidelidade. É por isso que a gente chama de, São Paulo chamava a igreja de corpo de Cristo. Ou seja, e quem são? Quem compõe esse corpo? Primeiro a cabeça, que é Cristo, e o corpo, que somos nós. Cada membro exercendo sua função, mas para a edificação de um só corpo, diz o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Ou seja, eu participo da comunhão para me tornar com o outro o corpo de nosso Senhor. E a Eucaristia não é o Corpus Christi? Eu sou, portanto, quando eu comungo, eu me torno o corpo de Cristo. E como todos comungam, nós nos tornamos um só corpo em Cristo. Que essa celebração, queridos, gere isso em nós. Não sentimentalismo, porque às vezes o sentimentalismo nos dá a conotação de que a relação com Cristo é apenas um sentimento que passa. Sentimentos, eles vêm e vão. Agora, aquilo que de fato é, não muda. E aqui eu encerro dizendo: o que nós celebramos não é uma celebração de memória histórica. Não é uma celebração ritualística de recordação.
O que nós celebramos é um rito de presentificação. O Cristo que se imola em cada missa e se dá e se oferece na Eucaristia. Por isso, cada missa eu vou renovando o meu pacto de fidelidade a Ele e compromisso na comunidade. Que Deus abençoe a todos nós e que essa celebração nos ajude a repensar aquilo que nós celebramos em cada liturgia. Amém.